Opa, estamos online ao vivo. Boa noite a todos. Erev Tov, boa noite novamente. E voltamos para termos mais uma conversa um pouquinho esotérica, né, sobre um assunto muito interessante. Então vamos ver como é que está o pessoal por aqui. Mudei um pouquinho aqui a direção aqui da câmera. Deixa eu ver, tirar o meu retorno aqui, porque isso me atrapalha. Ok. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, deem uma luzinha para mim aqui, para eu saber que vocês estão me ouvindo, porque eu não tenho retorno nenhum aqui. Então, gostaria de saber se há. Opa, então tá ótimo, né? Eu, infelizmente, estou sem o microfone, porque eu não estou, acho que sabendo, na verdade, né, lidar com esse equipamento. Ele estava funcionando muito bem nas primeiras transmissões, e agora eu não sei o que está acontecendo e eu preciso de um tempinho para eu poder resolver esse assunto. Então, recomeçando, Hazai lá, meus queridos, boa noite, Erev Tov, e vamos conversar sobre esse assunto muito interessante. Eu tenho algumas coisinhas para compartilhar com vocês, alguns pensamentos, né, sobre essa questão. E o mais importante é que novos pensamentos ajudam a elevar a consciência, quebrar os dogmas religiosos que aprisionam as nossas mentes, né? E alcançar de fato, né? Os segredos do divino, né? Porque essas vestimentas que são as histórias, as parábolas que contém a Torá, conforme diz o próprio Sefer HaZohar Kadosh, a Torá não são as suas narrativas. As narrativas na Torá são apenas as suas vestimentas, a forma como a Torá se vestiu neste mundo para que nós pudéssemos ter contato com ela. E a grande maioria dessas narrativas não são literais, são códigos, né? Então, para que nós possamos compreender isso, precisamos tirar a veste para ver o que há por baixo do vestido, né? Como diz o grande rabino cabalista Albert Goslan, né? O sagrado, abençoado seja ele é como a mulher que deseja ser, é como a mulher que o homem deseja ver nua. Então ele precisa tirar a sua vestimenta. Então as narrativas da Torá são as suas vestes, e nós vamos tirando essas vestes até o dia que nós poderemos ver o sagrado, abençoado seja ele, sem nenhuma vestimenta, sem nenhuma veste. Muito bem. Então vamos falar desse assunto, né? E eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante surpresos com muita coisa aqui, né? Você tem uma narrativa na Torá que parece literal, né? Mas que realmente aparenta ter muitas contradições, porque, por exemplo, né? Como que um barco de madeira, né, poderia suportar, né? Ondas gigantescas, né, de uma água fervendo, né? Sem ser destruído. As pessoas acreditam que houve um barco de madeira, feito de madeira de gofer, conforme fala o texto, a narrativa da Torá, né? E até hoje tem gente procurando a Arca de Noé. Pasme, né? E já até teve notícias aí veiculadas por sites cristãos, na sua grande maioria, né? De que encontraram a Arca de Noé. Bom, não vamos entrar no mérito da questão, né? Porque é bem complicado isso, né? Mas então, evidentemente, né, quando nós éramos pequenos, quando nós éramos menores, quando nós éramos adolescentes, jovenzinhos, né, eu tinha sempre em mente comigo que as narrativas da Bíblia não eram aquilo ali, que havia algum segredo ali escondido. Mas, evidentemente, nós não podíamos penetrar isso, porque você tem textos que são traduzidos, e esses textos que são traduzidos, né, traduzidos, não permitem que você descubra os segredos que estão escondidos. E quando se traduz o texto, se perde tudo, né? Se perde completamente tudo. Então,
vamos tentar hoje, né, penetrar um pouquinho desse assunto. Vamos começar, então. Começar um pouquinho falando sobre uma experiência muito interessante que eu tive, que vocês já ouviram falar dessa experiência que eu tive. Eu vou usar aqui a palavra, né, experiência mediúnica, que é para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, mas a palavra mesmo não é mediúnica, né? O termo correto seria ibur, ibur, que é um tipo de reencarnação mencionada secretamente nos textos da Torá, né? E tem aqueles, né, que, não, reencarnação não existe, não é da Bíblia, porque eles desconhecem que houve um tal concílio de Constantinopla no ano 553 depois de Cristo, né, levado a cabo pelo imperador Justiniano e sua esposa, na qual todos os textos que faziam menção à reencarnação na Bíblia foram tirados dela, a mando do imperador Justiniano, no Concílio de Constantinopla. Vocês podem pesquisar isso no Google, que vocês vão descobrir. Então, de fato, o que aconteceu? A reencarnação, ela é bíblica, mas ela foi tirada da Bíblia, das suas traduções, no Concílio de Constantinopla, pelo imperador Justiniano, tá certo? Então, um dado aí para vocês conhecerem um pouquinho. Então, o que aconteceu comigo, né? Vai entrar muitos segredos aqui que eu não vou entrar no mérito também, porque a nossa aula aqui não é sobre isso, né? Mas aconteceu o seguinte: na madrugada de Shabat, né, de 17 de novembro de 2012, eu acordei de um sonho, né? E havia aqui no meu quarto, aqui desse lado aqui, onde fica o aroma Kodesh, né, o armário sagrado, aqui, na qual eu geralmente transmito aqui na frente dele, né, havia aqui uma nefesh, uma alma levitando ao lado do aroma Kodesh, né, e essa alma apresentou-se com a aparência residual de um senhor na faixa de uns 80 anos, mais ou menos, que estava usando uma kippá, né, um óculos redondo, antigo, e tinha nas costas um talit, né, um chale, né, o chale de orações, né, o talit, que nós usamos, né, para as nossas preces diárias. E me olhou assim com uma certa severidade. Eu até fiquei preocupado, né? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? E naquele momento ali, aquela alma sussurrou para mim algumas palavras que eu imediatamente anotei no meu diário de sonhos, né, que fica do lado da minha cama, porque caso eu tenha algum sonho importante, né, eu já acordo meio sonolento mesmo e anoto, né? E eu anotei as palavras, né, que esta alma havia sussurrado para mim. Inclusive, entre essas palavras estava a palavra cometa, né? Isso está anotado no meu diário, né? Bom, era o final do ano de 2012, né? E essa experiência foi muito profunda. E esse tipo de experiência é uma experiência que está ligada com o Ipu. O que significa? Aquela alma já está em você, mas ela se projeta para fora para que você tenha uma experiência consciencial da revelação, né? E como era Shabat, em Shabat também se recebe almas adicionais, né? Conforme nos explica a tradição da Kabbalah, né? Então, tudo estava ligado, né? Bom, passou-se alguns dias e eu acabei descobrindo, né, quem era, né, a identidade daquela alma, né? E era, de fato, né, a alma do erudito judeu russo chamado Immanuel Velikovsky, falecido no dia 17 de novembro de 1979, 33 anos antes dessa experiência. E o número 33 é muito interessante, por quê? Porque ele se escreve com duas letrinhas que formam a palavra gal, que significa revelar. Revelar. Um segredo, um mistério, né? Então, a alma do Dr. Emanuel Velikovsky não, está em mim, né? E em parceria com a alma de Emanuel Velikovsky, eu escrevi 3 livros. 3 livros. O primeiro deles foi Os Filhos das Estrelas, né? Penei Corravim. O segundo foi Calamus Elohai, né? O Mistério do Cometa.
que tem a ver com o ano dos cometas, que foi o ano de 2013, e dois dos principais cometas que foram enviados pelo Sagrado para anunciar que nós estamos na era messiânica. Isso está no livro. Né? E o outro livro é também chamado Cometas Arautos do Despertar da Era Messiânica. Então, eu escrevi 3 livros até agora, né? E outras muitas revelações, né, em parceria com a alma de Immanuel Velikovsky. Muito bem. E eu descobri isso, né, no início de janeiro de 2013. Eu descobri, né, quem era a alma, né? E acabei descobrindo que ele havia publicado um livro, né, chamado Mundos em Colisão. Mundos em Colisão. Eu falei, nossa, eu preciso desse livro. Eu tenho que achar esse livro. Aí eu fui procurar na internet e achei um único exemplar no Mercado Livre, né? Que é uma edição antiga, publicada pela Melhoramentos, que eu acho que nem publica mais livros, eu acho, a Melhoramentos, né? Estava à venda lá no Mercado Livre por R$ 70, eu acho que era. Aí eu fui ver a minha conta, né? Eu tinha exatos R$ 70 da conta. Tava tudo prontinho, né? Aí eu comprei o livro, né? Ele chegou no dia 10 de janeiro de 2013. E eu comecei a devorá-lo, a lê-lo, e fiquei assim, impressionante, né? Começa pelo seguinte: quando eu abri o livro, né, uma das primeiras coisas que eu vi aqui no livro, uma dedicatória que tem aqui no livro. Deixa eu mostrar para vocês. Dr. Emanuel Velikovsky, ele dedica esse livro à falecida esposa dele, chamada Elisheva Kramer. E aí eu já fiquei meio arrepiado. Por quê? Porque eu tinha tido uma noiva chamada Elisheva. Tudo bem, né? Aí eu fui pesquisar a biografia do Dr. Emanuel Velikovsky e fiquei arrepiado de novo, por quê? O Dr. Emanuel Velikovsky tinha nascido no dia 10 de junho, né? Assim como eu também nasci no dia 10 de junho, né? E falecido no dia 17 de novembro de 1979, ano que eu mudei aqui para essa cidade de Suzano, né? Falei, nossa, isso não é acaso de jeito nenhum, né? Eu já estava destinado a receber a alma de Emanuel Velikovsky, né? E ela veio para mim por Ibur, claro, né? Porque quando o Dr. Emanuel Velikovsky faleceu, eu já tinha nascido. Eu tinha 12 anos, né? Quando ele faleceu. Então, esse tipo de reencarnação, que é a reencarnação por Ibur, acontece ainda com a pessoa em vida, né? Ao contrário do que prega o Espiritismo, que é muito limitado, a reencarnação não acontece quando a pessoa morre, apenas quando a pessoa morre. Tá? Há muitos tipos de reencarnação. Duas delas nós temos na Torá, né, que é a reencarnação por Ibur e a reencarnação por Ibum, que é chamado casamento levirato, né, que está lá na Torá. Bom, aí eu comecei a ter muitas revelações advindas da alma de Immanuel Velikovsky. Muito bem. E uma delas está ligada com essa questão do dilúvio que eu vou tentar passar para vocês aqui agora, né? Muito bem. Deixa eu, depois dessa introdução, né, falar aqui um pouquinho. Olha, o Marré de mim está dizendo, boa noite, é ao vivo mesmo? É ao vivo. Pelo menos eu acho que é ao vivo, né? Então tá, o Michael Ben Abraham, Valmir Carrasco, o Hugo Montiel, Wesley Trader, Alan Royal, Silvana Santos, o Marco Rissato, a Cristiane Barroso, o JC Souza, o Gilton Santos, deixa eu ver quem mais aqui, André Zait, Hércules e Mirella, Olavo Fonseca, está por aqui também, né? Vamos ver aqui quem mais, deixa eu ver aqui, Érica Almeida, o Fábio Zait, o Boleslau Ortiz Sécula, ok, muito bem-vindo todos, né? Quem mais aqui está conosco? Gilton, já falei, né? A Keninha Santos, Conexão OVNI está por aqui, o André Arpa, Ricardo Oliveira, a Elione Araújo,
Deixa eu ver quem mais aqui. O Ricardo Tavares. Rodrigo Carvalho. Faço questão de ler todos. Né? É isso. O Bruno Einstein, Eduardo Pereira e o Mário Felipe. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Azai lá. Ok, vamos começar então com um dado muito interessante. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro na tradução da Bíblia. Vou dar aqui uma olhadinha na tradução da Bíblia. Deixa eu compartilhar aqui deixa eu compartilhar aqui com vocês a página. Ok. Vamos dar uma olhadinha na tradução da Bíblia. Só para a gente ver como é que está essa narrativa aqui. É uma tradução bem ruim, né? Por exemplo, capítulo 6, né? Onde tem a narrativa. Já começa aqui com esse verso aqui, totalmente traduzido errado. Havia gigantes na terra. Não, tá certo, havia mesmo, né? Mas o texto hebraico não está dizendo isso, né? Está escrito Vehanefilim, Anefilim, Rayu, Baaretz, Bayamim, Bayamim, Hachem, é isso que está escrito lá? E os Nefilim estavam na terra naqueles dias. Muito bem, deixa eu ver aqui. Olha, então diz, né? Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Né? Olha só. Aqui você tem uma coisa muito interessante, né? Porque se a humanidade só existe aqui depois que os dinossauros se foram, né? Como pode ser, por exemplo, ali que o Sagrado esteja dizendo assim, até o réptil será destruído. Então, a narrativa, evidentemente, né, não está abordando uma idade cronológica aqui. Né? Existem outras coisas aqui que precisam ser pesquisadas, né, estudadas, decodificadas, mas tudo bem, né? Outra questão é que, da face da Terra, de novo, dá a impressão que o dilúvio aconteceu apenas aqui, neste planeta, e que Noé e todos estavam aqui, neste planeta. Então, a tradução não te dá uma percepção profunda do que realmente o texto, a narrativa está escondendo, por exemplo, né? Não é porém a do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão, não tem cão, é Ham, né? Então é Shem, Ham e Afet, que é o correto. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Lembra quando saiu o filme Noé, né? Os cristãos ficaram doidos de raiva, porque esse filme é herético, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Porque, na verdade, não tem a ver com a Bíblia que eles conhecem, né? Porque eles não conhecem nada sobre o dilúvio. Né? E o autor, né, o diretor do filme Noé, é o judeu Darren Aronofsky, que, evidentemente, né, trouxe da tradição dos livros antigos, do Sefer Zohar HaKadosh, do Pirkei do Rabino Eliezer, dos Midrashim, do Talmud, partes que os cristãos não conhecem. Né? Então, de fato, né, eles estranharam o filme, né, e rejeitaram o filme como uma heresia. Né? Por exemplo, os gigantes de pedra, né, que aparecem no filme, para eles foi uma heresia, mas, de fato, é bíblico, está na Bíblia, está onde, sabe? No livro de Jó. E quando os Nefilim desceram aqui, grande parte deles foi incrustada com pedras. E eles se tornaram gigantes de pedra. De fato, isso está lá no livro de Jó. Né? Inclusive, eu tenho, né, um artigo no meu blog chamado, né, os gigantes de pedra de Noé, explicando sobre essa questão. Muito bem. Olha, aí faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás 300 côvados do comprimento da arca, 50 côvados da sua largura e 30 côvados da sua altura. Ok. E todo mundo achando que Noé fez um barco de madeira mesmo, né? Aí tem aquela coisa ridícula, né, que sempre circula pela internet,
dizendo, né? Amadores fizeram a arca, profissionais do Titanic. Os caras não têm nem ideia de como foi que Noé construiu a arca, e baseado no quê? Né? No conhecimento de um livro chamado Sefer HaHazim, o livro dos mistérios que foi dado a ele pelo anjo Rafael, e que era o mesmo livro que havia sido dado para Adão pelo anjo Raziel, chamado Sipra de Adam Kadma Shenatan Lo Raziel Amalach, ou seja, o livro do primeiro Adão, do Adão primordial, que foi dado a ele pelo anjo Raziel, que era um livro de safira, e que continha todos os mistérios do universo. Né? E até o anjo Raziel pediu para Adão fazer uma arca para guardar o livro dentro. Então, a tradição de fazer uma arca para guardar um livro sagrado vem desde Adão. E aí tem todos esses mistérios, né? Mas olha só, vamos dar uma olhadinha no texto hebraico aqui, né? Para a gente ver aqui a diferença, né? Olha, capítulo 6. Se você começa aqui no verso 4, aqui, ó, onde fala os gigantes estavam na terra, né? Aqui está escrito o seguinte, ó. Ve'hanefilim hayu ba'aretz, bayamim hahem, vegam ahareikem, asher yavo benei Elohim, el banot ha'adam, vayaledu lahem. Rema agiborim asher meolam, anashei Hashem. A tradução aproximada seria os Nefilim. Nefilim é nome próprio aqui. Nefilim, os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando vieram os Benei a Elohim, os filhos de Elohim, as filhas de Adão, né, e geraram delas, né, estes foram os Giborim, os Giborim Meolam. Essa palavra Meolam aqui, que é traduzido, né, que sempre houve aqui na tradução homens de renome. Na verdade, aqui fala homens do nome. O nome refere-se ao nome sagrado, o Yud-Heh-Vav-Heh, e todos os seus segredos, que é chamada tecnologia dos céus. Que quando os Nefilim vieram, eles trouxeram os segredos dos céus. Né? Ok, então vamos lá. E aqui, né, tá ligado com os Anunnaki, viu, gente? Tá? Em todos os segredos da vinda dos Anunnaki estão nesse único verso. Nesse único verso. Olha, vamos lá, então. Ele Toledot Noah, Noah Richard Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotai. Et Elohim, et Halech Noah. Né? E com Elohim mandou Noé. Aqui, quer ver? Noé. Vai, Yoled Noah, Shilosha Banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Tá dito. E aí fala, né, que a violência cresceu diante de Elohim e a violência encheu a terra. Aqui, a palavra para violência é Hamas. Conhece esse nome, né? Hamas. Então tá aqui, ó. Kol Basar. Aqui aí o sagrado diz, né? Kol Basar, toda a carne, Al Haaretz, Basar Lefanei, Berde Haaretz, Hamas, Benefanei, Et Haaretz. Aí fala aqui, ó. Asa lecha tevat et sei gofer, kinin teasa et a teva. Essa palavra teva, que é a palavra para arca aqui, ela só é usada 2 únicas vezes em toda a Torá. Uma para falar da arca de Noé e a outra para falar do cestinho que salvou Moisés. Os dois são chamados tevá. Tá? Muito bem. Olha, vamos lá. Primeira questão aqui, que eu vou ler para vocês uma coisa interessante. Sobre o dilúvio, um dado interessante. Né? Eu escrevi isso aqui em 2012. Né?
À medida que as bibliotecas e os arquivos celestes vão sendo abertos e que as almas dos mestres dessa geração vão revelando os mistérios antes escondidos, nossa memória celeste, adâmica, antes apagada, vai se recordando de nossa verdadeira natureza e de todos os segredos que houveram sido esquecidos. Nós habitamos outros mundos, e este é o sétimo que habitamos, chamado Terra Prometida, né? Todos os outros foram destruídos, e ainda existem segredos maravilhosos a serem recordados. Marte foi um dos mundos que habitamos, e esta é a razão secreta do porquê a humanidade quer conquistar ou reconquistar o planeta vermelho, né? Sobre o dilúvio, ó, isso está escrito, né? Depois de 7 dias, Gênesis 14, 7, 4 a 10. Quer ver, ó? Tradução aqui. Gênesis 7, né? 4 a 10. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Noé entrou na arca, tal, entraram de 2 em 2 os animais, no ano 600 da vida de Noé, lembrando que Noé era gigante, que haviam gigantes na terra, né? Adão, toda essa geração eram gigantes. Aí, olha, diz no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, né? Durante 40 dias e 40 noites. E a chuva não veio das nuvens, tanto que você nem encontra a palavra nuvens aqui. Diz que as janelas do céu se abriram. Então, da onde veio a água que afogou todos os mundos? Nós vamos descobrir aqui, ó. Então tá, olha. Depois de 7 dias, nos últimos 7 dias, o santo mudou a ordem da criação, e o sol passou a nascer no oeste e se pôr no leste. A terra virou de ponta cabeça. O que virou a terra de ponta cabeça? De forma que o sol passou a nascer no leste, né? Antes ele nascia no leste e passou a nascer no oeste. A terra virou de ponta cabeça. O que virou a terra de ponta cabeça, né? Muito bem. As águas do dilúvio que vieram do espaço, né? É isso que está escrito aqui, olha. Né? Olha, o Talmud Sanhedrin, Tratado Sanhedrin 108b fala isso. Então começou o dilúvio. Todas as fontes do grande abismo foram abertas, as janelas dos céus, os portais dos céus se abriram. A água fluiu a partir do interior da terra e dirigiu-se à sua superfície. E ao mesmo tempo uma chuva verteu-se não das nuvens, mas do universo a partir de uma direção definida, né? As águas superiores correram através do espaço quando Deus removeu 2 estrelas da constelação das Pleiades. Tá? As Pleiades, né? Chamadas 7 irmãs, né? Deus explodiu 2 estrelas da constelação das Pleiades. Essa onda da explosão das estrelas das Pleiades correu pelo universo, né? Lançando, por exemplo, os cometas do cinturão de Oort para dentro do sistema solar interior. A Terra, Marte, a Lua, todos os planetas foram bombardeados por cometas gigantescos que foram empurrados por essa onda que fluiu a partir das Pleiades. É claro que isso não aconteceu da noite para o dia, levou milhares de anos, né? Por exemplo, as Pleiades estão a uma distância, né, de 444, mais ou menos, anos-luz de distância da Terra. Então, essa onda gravitacional, né, provocada pela explosão das estrelas nas Pleiades, levaria, em média, mais de 400 anos para atingir a Terra. E Noé começou a construir a arca, em termos, né, quando faltavam 120 anos para esta onda chegar aqui. Né? Os 120 anos finais. Então, aqui diz o seguinte, né? E aqui, olha, quando Deus removeu 2 estrelas da constelação das Pleiades. Estas águas superiores eram quentes e ferviam não como as águas de uma chuva comum,
Os pecadores foram literalmente cozidos e foram punidos por águas ferventes. Deus ordenou que cada gota passasse através do Guerrinom, né? O Guerrinom é o que se traduz para inferno, e nós nem temos uma ideia do que realmente seja isso, né? Antes de cair na terra, Talmud Sanhedrin 108b. Desde o dia em que as águas inundaram todos os mundos através das janelas dos céus, durante o dilúvio, o sol estava encoberto e a terra tremeu e os vulcões entraram em erupção. Por quê? A Terra, ou essa onda, o planeta Terra, né? Ele foi rolando pelo universo, lançado de um lado para o outro. Os vulcões entraram em erupção, né? Antes não haviam montanhas aqui. As montanhas apareceram nesse período, né? Porque houve uma força gravitacional muito grande puxando a Terra para cima. Mas não foi só a Terra que foi atingida, né? E aí tem o segredo da onde Noé veio, primeiramente, né? Que nós temos que fazer essa pergunta também. Mas continuando, diz o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Para acabar com a inundação, Deus teve que transferir 2 estrelas da constelação da Ursa para a constelação das Pleiades. E é por isso que a Ursa corre atrás das Pleiades. Ela quer os seus 2 filhos voltem para ela. Mas eles somente vão retornar no mundo futuro, no Olam Rabá. Então, olha, isso aqui levou centenas de anos para acontecer. Não foi da noite para o dia. Então, a história de Noé é apenas uma narrativa que esconde esses segredos. Não é uma questão literal. Né? E é por isso que, em várias tradições de vários povos do mundo, existe um certo Noé. Né? Como, por exemplo, o Gilgamesh, que é o Noé sumeriano. Né? Muito bem, ó. Agora vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria. Perdão, gente. Ler para vocês aqui. Ó, um dado interessante. Deixa eu ir aqui. Ok. Não sei se vocês sabem, mas lá em Marte, onde Adão, a humanidade foi criada, né? De fato, como eu já falei antes, é, tem, é, tem um local, né, chamado. Como é que é? Acho que é Planitia no Arris, a Planície de Noé. Tem um local lá em Marte que eles classificaram com esse nome, a Planície de Noé. Aí você pergunta, por que o pessoal que estuda Marte, né, chamou uma determinada localidade em Marte de a Planície de Noé? Porque esse pessoal sabe de alguma coisa, né? Tá, olha, eu estava estudando essa questão do dilúvio, né, todinha, e me ocorreu de procurar, né, no texto do dilúvio, narrativa do dilúvio, por uma palavra específica. E essa palavra é essa que aparece aqui no centro, ó, que é halalit. Halalit, em hebraico, significa nave espacial. Nave espacial. Halalit. Quando eu abri o texto, né, quando eu abri a matriz para ler, né, aqui o que está codificado no texto, a primeira coisa que eu vi foi isso que está escrito aqui em cima. Tá vendo? Isso que está escrito aqui em cima. O que está escrito aqui em cima? Está escrito o seguinte: Asalecha tevat etse gofer. Asalecha tevat etse gofer. Faz para ti uma arca de madeiras de gofer, em cima de nave espacial. Aqui. Ao lado aqui, olha. Vê? Ao lado aqui, ó. Onde tem essa letrinha marcada em verde aqui. E essa letrinha aqui, tá? Eu vou explicar que letrinha é essa daqui. Tá o Gênesis 6:20. Essa linha aqui, olha. E o que está escrito lá? Pássaros de acordo com a sua espécie, né? E gado de acordo com a sua espécie. Every creeping verde.
todas as criaturas da terra, de acordo com a sua espécie, de 2 em 2, né, virão até você. Isso está aqui, né, conectado com Halalit, nave espacial. Aqui, gente, ó, descendo na diagonal aqui, ó, tá escrito Ma'adim, subindo, na verdade. Ma'adim. Ma'adim em hebraico é Marte. Marte, nave espacial. Aí tem aqui, ó, Vaiavô, tá escrito aqui, Vaiavô Noach, o Benaive, ve Ishatô, ve Nashei, Benaive, Itô, Elatevá. E vieram Noé e seus filhos, e sua esposa, e as esposas de seus filhos, né, junto com ele, para a arca, cruzando nave espacial aqui. Aqui embaixo, olha, está escrito o seguinte, né, na letra Yud de Marte aqui. Com Eshra lefaneia Adamá. Ergueu-se um fogo maligno na superfície de Adamá. Adamá é o nome bíblico de Marte, cruzando nave espacial, né, conectado com Marte no hebraico moderno, Ma'adim. O que é esse fogo maligno que se ergueu na superfície de Marte? Foi uma guerra atômica que teve lá, que aconteceu um pouco antes do dilúvio. Existem evidências de que houve uma guerra atômica em Marte. Muito bem, a sociedade que cresceu em Marte estava repleta de violência, porque Marte é o planeta vermelho que está ligado com julgamento, né? Então, havia muita violência. Quando você pega o texto hebraico, né, da narrativa aqui do dilúvio, deixa eu achar aqui, quer ver? Salihá, aqui. A palavra Adamá aparece aqui, olha. Então, o texto aqui narra que Adamá foi destruído. Agora, quer ver? Vou ler aqui um trechinho. Essa tradução aqui, eu estou tentando melhorar ela ainda, então dá a impressão que ela está meio esquisita, tá? Mas olha só. O seguinte. Diz o seguinte, olha. Mabu literalmente obliterou toda a humanidade, exceto Noah e sua família. Para começar, a evidente omissão da Torá Shebep, né, a Torá oral, né, nossa tradição, até mesmo de uma sugestão de qualquer uma das interpretações acima do Mabu, do dilúvio, né, deixa claro que tais interpretações simplesmente são como nossos sábios entenderam toda a Paraxá, na Torá. Mas, embora suficientemente conclusiva, não é apenas a prova por omissão que nos diz como os nossos sábios da Torá oral entenderam a história do dilúvio. Os nossos sábios, né, nos dizem que Rabi Hia, Rabi Yehudá viram os efeitos físicos reais do Mabu no Monte Ararat, Mecholim. Isso está no Zohar. Olha, a água do Mabu não era água como conhecemos. Não era um fluido como a água, mas tinha uma consistência mais espessa. Talmud Sanhedrin 108a. Vinha do solo e do céu, e não se limitou a chover e borbulhar. O ar e o solo se transformaram em água, de acordo com Ram, Tera Bravanel 7:17, que tem uma interpretação diferente. A água que vinha do solo fervia, Zevarim 113a, Pirkei do Rabi Eliezer, capítulo 22. A quente
quente o suficiente para obliterar a carne dos animais. Surrar 1:8:48. As águas da enchente fizeram com que a carne das pessoas e dos animais se transformassem em água. Ramban 7:18. A água que veio do céu estava fria como a neve. Cada gota que caiu do céu foi aquecida no Guerrinom. Aqui, Yerushalmi, Sanhedrin 53a. Existe algo como um Guerrinom Shel Sheleg, um inferno de neve, ele está falando aqui. Bem como um inferno de fogo. Né? Guerrinom Shel Esh. As águas do Mabu, que é dilúvio, continham ambos. Mas, embora as águas estivessem quentes o suficiente para queimar a carne da vida selvagem, não prejudicaram Noé na arca, nem Og, o gigante que estava agarrado do lado de fora da arca, porque milagrosamente, quando as águas se aproximaram da Tevá, eram suficientemente frias para proteger os ocupantes da Tevá do calor que estava devastando o resto do mundo. As águas destruíram cirurgicamente o que Hashem queria que destruísse, mas aquilo que Hashem não queria permaneceu intocado. Esse líquido milagroso, qualquer que fosse sua composição física, foi tratado com um calor de outro mundo e resfriado com frio de outro mundo, que foram projetados para reforçar o veredito celestial, por meio dos dois tipos. Esta água do inferno puniu os humanos e puniu os animais. Ela poupou os peixes porque não havia veredicto celestial para punir os peixes. Tratado Kiddushin 13a. E poupou Noé e seus amigos, né, sua família, mas não era só a Hellwater, né, a água infernal. A natureza foi virada de cabeça para baixo. O sol nascia no oeste e se punha no leste. Os papéis do sol e da lua foram alterados. Né? A terra inteira se inclinou para fora do seu eixo. Climas frios, né? Encontraram-se perto do Equador e climas quentes foram repentinamente congelantes. O tempo de vida das criaturas e a produtividade do mundo mudaram depois do dilúvio. Deixa eu ver aqui. O Maharitz Rius, Nidá, Tratado do Talmud, né, 23, diz que o Mabu causou transtornos geológicos que criaram montanhas e vales onde anteriormente não havia nenhum. O mundo inteiro foi obliterado pelo Midas Hadin, pelas midotes de julgamento, pelas qualidades de julgamento que reinou, exceto Noé e sua família e a arca, que tinha um poder como uma arca celestial de suportar o julgamento. E se Hashem não tivesse preparado a arca, o mundo inteiro teria sido destruído. Zohar Tetzaveh 143. O sacrifício de Noar depois do Mabu reparou o mundo, mas não completamente. Olha só os dados que são ditos aqui. Né? Que essa arca é uma arca celestial. E isso diz tudo que está no código, porque esse texto aqui, ele está dentro da Bíblia. Tá? Não fui eu que coloquei isso daqui. Foi Hashem que codificou nave espacial nesse texto, né? Em estreita proximidade com Marte. Por quê? Porque, de fato, esta humanidade migrou de Marte para a Terra. Aí, o Zohar diz o seguinte, que quando Noé chegou aqui, né, ele se escondeu num dos compartimentos, né, de um dos 7 mundos interiores da Terra, né, aonde, né, as águas do dilúvio não podiam afetar. Né? E ali, nesse lugar onde Noé se escondeu, havia uma passagem aonde ele podia chegar no Jardim do Éden. Isso está escrito no Zohar, né? Que é simbolizado na história da arca pela janelinha que Noé fez na arca. Então, há duas arcas aqui, né? Uma é a arca, o navio celestial que trouxe Noé. O Zohar fala o seguinte, né? Que tudo que veio com Noé eram como sementes, ou seja, eram como um depósito genético para semear a terra depois do dilúvio, né? E o próprio planeta Terra também é chamado de arca.
Aí acontece o seguinte, essa onda que veio das Pleiades, né, com a explosão das estrelas nas Pleiades, lançou a Terra de um lado para o outro, virou a Terra de ponta cabeça, né? O Sol, como foi dito aqui, né, que nascia no leste, passou a nascer no oeste. O que era mar virou deserto, e o que era deserto virou mar. Por exemplo, o Saara já foi mar, né? E o que era antes deserto, agora é o mar. Aquela região do Egito era água, tá? E hoje é deserto, né? Então, virou de ponta cabeça e ela foi sendo jogada de um lado para o outro até que ela parou, né, na narrativa, né, sobre a cadeia de montanhas do Ararat, no 7º mês, né, que é o mês de Libra, né, o mês de Libra, isso, o mês de Libra. Por quê? Porque quando o dilúvio acabou, né, a Terra parou, né, em frente, digamos assim, né, na região para a constelação de Libra, que é o equilíbrio. Tá? É isso que está falando o texto, a narrativa do texto. Não é literal, não tinha um barco aqui na Terra, né, que parou numa cadeia de montanhas. Né? Não é literal essa questão toda. Né? É muito mais significativa do que isso. E dentro do texto, né, você tem aqui Halalit, nave espacial, faz para ti uma arca, aqui em cima, né? E aqui está, né? Falando de todos os animais que vieram a Noé, de dois em dois, e aqui falando de Noé, seus filhos, sua esposa, a esposa de seus filhos entraram na arca, e aqui dizendo embaixo, né, cruzando aqui, que levantou-se um fogo maligno na superfície de Marte, e Marte cruzando aqui do lado. Ó. Então, a humanidade não estava aqui, ela veio para cá depois. É isso que o texto está dizendo. Não significa, né, que Adão não tivesse aqui antes, porque Adão tinha sido trazido para cá também. Né? Mas, de fato, havia uma sociedade em Marte. É o que está falando o texto. Parece muito confuso isso, parece muito enigmático, de fato, né? Mas você tem aqui uma evidência criptográfica, né, que deixa claro que houve vida em Marte. Que nós estamos tentando conciliar com uma narrativa, que é uma narrativa não literal no texto, né? Mas o que nós sabemos aqui, né, são dados que estavam escondidos, como, por exemplo, a explosão de 2 estrelas nas Pleiades. E nós não sabíamos disso, né? E que, evidentemente, a explosão dessas estrelas lançou uma onda, sei lá do que, né, em direção ao sistema solar. Né? Se uma supernova, por exemplo, uma estrela muito próxima da Terra, explodisse, né, virasse nova, evidentemente nós seríamos atingidos por algum tipo de radiação, por exemplo. Né? E radiação é uma coisa que queima, né, por exemplo. Então, como está falando no texto aqui, essas águas do dilúvio não eram águas como águas do mar. Era uma coisa muito mais significativa, muito mais misteriosa, muito mais química, né, do que nós podemos imaginar, conforme ali, né, o Rabino está falando ali naquele texto que eu estava lendo para vocês. Ok. Ai, muito bem. Gente, é muita coisa, é muita coisa. E parece que dá um nó na cabeça da gente, né? E com certeza a gente não vai conseguir compreender tudo isso agora, né? Mas aos poucos, né, a gente está tirando esses códigos para fora e tentando compreender toda essa questão, né? Mas o mais importante que eu tenho falado há muito tempo é essa questão, né? Por que toda essa preocupação, por exemplo, em chegar a Marte? O que tem lá em Marte que chama tanta atenção, né, da gente? Peraí, deixa eu tirar daqui dessa tela infinita. Fica esquisito, né? Aqui. Deixa eu pôr aqui no StreamYard, pronto. Deixa eu sair daqui. Isso. Aí fica melhor. Pronto, agora sim. Então, tudo isso, né, é, codificado no texto hebraico, né? E, por exemplo,
Eu fiz uma live, né, com o Arimateia Gomes, não sei se você lembra dessa, sobre Marte, e ele deu lá as evidências de que houve, de fato, uma guerra nuclear em Marte, né, que dizimou o planeta. Mas antes disso, me parece que houve uma migração de Marte para cá, né? Então havia civilizações em Marte e haviam já civilizações na Terra, né? Mas antes disso, inclusive tem um artigo meu chamado Mistério do Cinturão de Asteroides, tem um verso muito enigmático no livro de Jeremias que fala que antes de Adão estar aqui, isso está no livro de Jeremias, né? Haviam cidades aqui, haviam cidades que haviam sido construídas por civilizações angélicas. Isso está no livro de Jeremias, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Sair daqui. Olha, Jeremias, capítulo 4, verso 22 ou 23, acho. Aqui, ó. Ó. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Observei os montes e estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Isso aqui tem a ver com o dilúvio, tá? Vi também a terra fértil, era um deserto, se transformou num deserto, né? E todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, né? Ah, porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, os céus, em cima se enegrecerão, porquanto assim disse, assim o propus, e assim não me arrependi. Essa tradução aqui está faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa nessa tradução aqui. Quer ver? Peraí. Essa tradução está manipulada, gente. Ah, não, tá aqui, ó. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Olha, vamos ver o texto hebraico, quer ver? Jeremias 4, verso 25. Jeremias, capítulo 4, verso 25. Aqui, ó. Aqui, ó. Raiti veine em a Adam. Na verdade, está dizendo assim, né? Olhei e eis que não havia a humanidade. Adão, está escrito ali. Vekolofa shamai, nada do. Essas aves do céu aqui que haviam fugido são os anjos que habitavam aqui e que haviam construído suas cidades aqui, porque Adão ainda não estava aqui. É o que está dizendo o texto, tá? Não havia a humanidade aqui ainda na Terra, quando houve um certo cataclisma aqui, né? E essas aves do céu aqui são que hoje são chamados Anunnaki, que estavam aqui quando houve esse cataclisma gigantesco, eles fugiram daqui e deixaram aqui suas cidades gigantescas que haviam sido construídas aqui. Por isso que se encontra aí, né, vestígios de civilizações antigas, né, feitas com uma tecnologia que não tem explicação. Desculpa, vocês não viram, né? Eu tirei da tela, né? Desculpa, gente. Mas, bom, vocês me ouviram, né? Então, vocês me ouviram, então, mais ou menos, deu para ter uma compreensão, né? Então, né? E o mundo lá, né? Marte era governado por aquele príncipe celeste que caiu, né? Que desceu e derrubou a humanidade porque ele não aceitou ser governado pela humanidade, né? Porque Deus deu Adão para governar, né? A humanidade e assim por diante, né? Então ele não aceitou e desceu para derrubar a humanidade. Ok.
Você sabe que tiveram duas rebeliões angélicas. Uma rebelião na segunda-feira cósmica, na segunda-feira da criação, e uma outra rebelião no quarto dia da criação, que são chamados a rebelião dos anjos. E aí o Zohar fala, né, que o inferno, por exemplo, foi criado na segunda-feira para punir os anjos que haviam se rebelado contra o sagrado. Aí tem um monte de segredos aqui, né? Muitos e muitos e muitos segredos. Parece muito contraditório, como eu falei tudo isso, né? Mas o mais importante é que tem um código, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui, né, para gente, né? O mais importante é que tem esse código que está dentro da Torá, ele está codificado a cada 397 saltos equidistantes, ou seja, uma letra salta 397, outra letra 397, outra letra e assim por diante. É matematicamente perfeito o código, né? Por exemplo, vamos fazer um teste estatístico aqui, ó, tá vendo? Se você pegar a primeira letra de Halalit e a última letra daqui. Vou ter que abrir de novo aqui, peraí. Só que ele vai sumir aqui o que eu tinha feito, tá, gente? As marcações que eu tinha feito aqui. Não, dá para. Desculpa, peraí. É que eu resolvo este problema. Resolvo aqui, porque eu salvei a matriz, né? Salvei a matriz, senão já viu. Aqui. Ó. Fazer um teste de proximidade aqui. Muito bem. Então, olha, tudo aqui, né, tudo conectado aqui, né? Com Halalit, com nave espacial. E aqui, né, faz para ti uma arca de madeira de golfe. O mais enigmático, né, isso aqui, né? Levantou-se um fogo maligno na superfície de Adamá, que é Marte. E aqui, olha, aqui, né, tem Ma'adim na frente de Adamá, omitindo uma letra, que é a letra Yud. Aqui, ó. Muito bem. Vai levar um tempo para nós entendermos ainda todas essas informações, né? Vai levar um tempo para a gente entender todas essas informações, mas a gente vai conseguir dirimir, né, as aparentes contradições que tudo isso tem, né, e vamos compreender melhor. Mas já é certo para nós que a humanidade veio de fora deste mundo para este mundo. E este mundo também é chamado Arca, né? E que houve cataclismos gigantescos, né, fazendo com que o sol que nascesse no leste nascesse no oeste, que o que era mar virasse deserto. Isso, gente, não levou 40 dias literais, né, conforme na narrativa da Bíblia, né? Porque, por exemplo, a luz das Pleiades leva 444 anos para chegar até nós. Se, por exemplo, uma estrela explodir nas Pleiades, levaria 444 anos para a gente ver a luz dessa explosão, né? Então, evidentemente, isso levou muito tempo, muito tempo. E o Talmud, então, está nos ensinando outros segredos maravilhosos, que, por exemplo, as estrelas andam, né, de uma constelação para outra. E isso hoje, né, a ciência, né, aprova essa questão, mas antes ninguém sabia disso. O nosso próprio Sol, ele está, né, viajando pela galáxia. O nosso próprio Sol está viajando pela galáxia, né? Essa viagem do Sol pela galáxia leva um ano divino. Esse ano divino tem 26 mil anos terrestres. 26 mil anos terrestres, tá? Esse ano divino. Então, o Talmud, 2.000 anos atrás, nos ensinou o quê? Que duas estrelas migraram da constelação da Ursa Maior para as Pleiades, para fechar, né, e encerrar o dilúvio. Isso não levou 40 dias. É impossível
que uma estrela migre, né, de uma constelação para outra em 40 dias. Isso levou milhares de anos, centenas de anos. Então, a narrativa de Noé é um código, não é literal. É um código que esconde segredos muito mais profundos do que a gente possa imaginar. Olha, o Cleiton Moraes, querido, né, fez aí para nós um superchat de R$ 20. Muito obrigado, Cleiton. O sagrado, abençoado seja ele. Te devolva 7 vezes mais. Muito bem. Gente, nossa, esse assunto é muito complexo, é muito complexo. Eu estou estudando isso há muitos anos já. E eu vou falar para você que eu não consegui entender metade ainda da coisa. Né? Mas, voltando aqui então, para terminar, né? Então tá aí, olha. Nave espacial faz para ti uma arca, né? E vieram Noé e seus filhos e sua esposa, as mulheres de seus filhos, todos para a arca, né? E aqui levantou-se um fogo maligno na superfície de Adamar, né? E aqui Marte, né? Codificado em estreita proximidade com tudo isso aqui. E tem muito mais coisas aqui que eu não decodifiquei ainda, né? Eu tive olhando aqui, estou olhando ainda porque a gente vai, né, vai acostumando com o texto hebraico e vai descobrindo as coisas que estão codificadas aqui. À medida que nós vamos acostumando com o texto hebraico. Então vamos descobrindo muitos e muitos segredos, né? Nesse livro aqui, do Dr. Emanuel Velikovsky, ele dá mais detalhes, né, sobre esse cataclisma todo que eu estava lendo aqui para vocês, né? Essa questão. Né? Ele dá os textos do Talmud, do Zohar, sobre todo esse cataclisma. Né? Então, gente, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Agora a gente tem uma ideia, né, um pouquinho melhor de por que que o Saara é tão grande, né, que parece um mar, porque de fato foi mar. Olha, o que é hoje os polos, né, não era. Tá? Ele ficava em outro lugar. Isso tudo foi mudado. Depois a Terra voltou, né? E de fato a gente não tem ideia se, por exemplo, o que nós chamamos de leste hoje é o leste mesmo, ou se o que nós chamamos de leste de fato é o oeste, né? E o que nós chamamos de oeste é o leste. Por quê? Porque o Talmud está falando que a Terra inverteu, né? E o Sol que nascia no leste passou a nascer no oeste e se pôr no leste. Então, será que o que nós chamamos de leste é o leste mesmo? Ou será que o que nós chamamos de oeste é o oeste mesmo? Não seria o leste aqui e o oeste lá? E a coisa está invertida, né? Porque parece que não voltou ao normal, né? Porque se o que é deserto hoje já foi mar, né? E o que é mar foi deserto, então a coisa está virada, está invertida. Muito bem. Isso aí, gente. Ah, uau, uau. O Di Clier Paz da Silva, querido, infelizmente eu não tenho conta no Bradesco. Não tenho, eu só tenho conta de fato, né, aí no Banco do Brasil, né? E também aqui no no, no Banco Votorantim, que está ali na capa do Facebook, na capa do meu canal aqui no cantinho direito aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vou entrar aqui, ó. Vocês vão continuar me vendo aí. Ó, aqui em cima, ó. Desculpa, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Olha, ah, aqui em cima, tá vendo aqui, ó, do lado direito, né, aqui do canal, embaixo da capa aqui, ó, tem, olha, Sabedoria, que é o blog, aí tem o PayPal, doações, né, doações 2 e os livros vocês podem comprar aqui, tá, pessoal? É onde tá aí as informações que vocês precisam. Vou sair daqui, isso. Tá bom? Então deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês, espera aí.
Eu sei que deve ter perguntas aqui, né? É complicado, né? Ai, tem muita coisa aqui, né, gente? O Saulo Monteiro está perguntando sobre vidas passadas, né? Que ele tem um osso deformado, né? Na testa do lado esquerdo, se isso tem alguma ligação com vidas passadas. Pode ter sim, meu querido. Tudo que tem no corpo aqui é um resultado de vidas passadas. Hum... O terra plana ativar. Muito bem, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui qualquer dia uma live sobre terra plana, tá? Ixi, o pessoal terraplanista não vai gostar. Deixa eu ver aqui. Nossa, é muita coisa, gente, muita coisa. Porque, olha, como disse Carl Sagan, né? Seria um desperdício de espaço, né? Se Deus tivesse criado todos esses mundos e não tivesse vida neles, né? Ou todos esses planetas. Olha, tem discussões antigas de lá do século XI, século XII, o Rabino Isaac de Jaco, por exemplo, falando, né? E no futuro, né? Os tzadikim deste mundo vão habitar outros mundos. Os sábios da Torá já discorreram sobre esse assunto, né? Nós vamos expandir, né? É uma parábola que é contada, por exemplo, no Superman, isso, né? Nós vamos expandir e vamos conquistar outros mundos e vamos habitar outros mundos. Tá? Isso está falado pelos sábios antigos, né? É escrito. Ai, ai, ai. Bom, é isso, pessoal. Hora da janta, né? Hora de jantarmos alguma coisa. Eu espero poder ajudado. É claro que não fornece todas as nossas respostas, não resolve todas as nossas contradições, mas nos dá um pouquinho mais de entendimento, tá? Um pouquinho mais de entendimento sobre a questão, né? O Marco está perguntando sobre a, as leis Noahide, né, que foram dadas para as pessoas, né? Por exemplo, não comer a parte de um animal vivo, né? Não é permitido, porque naquela época lá a violência era tanta que estavam comendo os animais vivos, né? Muito bem. Tá bom, gente. Vamos lá então, né? A live vai ficar gravada aí para vocês assistirem, verem os códigos. É, evidentemente, né? Não, como eu disse, não responde tudo, mas nos dá um pouquinho mais de compreensão. Olha, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui, antes de acabar. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aqui uma cosita para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ser, abrindo. Ó, vamos ver aqui. Onde estão as Pleiades? As Pleiades. Deixa eu tirar isso daqui, tirar isso daqui. Vê? As Pleiades estão aqui. Eu e ver aqui.
Muito bem. Aqui, ó. A Ursa Maior está aqui, ó. Tá vendo? E as Pleiades estão aqui na cabeça do touro, aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui. E como diz o Talmud, está vendo aqui, olha, a Ursa está sempre olhando para as Pleiades aqui, ó. Tá vendo? As Pleiades estão aqui, olha, gente, ó. As Pleiades. Deixa eu ver se eu acerto aqui, pegar elas aqui. As Pleiades estão aqui em cima, aqui, ó. Onde está a estrela Alcione, tá vendo? E a Ursa aqui, olha, ela está sempre olhando para as Pleiades, conforme está escrito no Talmud. Então, duas estrelas saíram daqui da Ursa para se colocar nas Pleiades, porque haviam explodido duas estrelas aqui nas Pleiades. Né? Olha a distância, é assim, né? É enorme. Uma estrela não ia vagar daqui até aqui em 40 dias. Né? Impossível isso. Né? Então, a narrativa é um código. É um código que esconde segredos muito mais profundos do que a gente possa imaginar. Né? É isso. Muito bem. Tá bom, gente. Muito obrigado por todos, né? Muito obrigado a todos. Sobre o coronavírus, já tem lá no Facebook, eu já publiquei lá no Facebook. Publiquei alguma coisa aqui, procura aqui na comunidade que tem, eu já publiquei alguma coisa sobre o coronavírus, né? Muito obrigado, André, pelos 99 centavos, que o Sagrado Abençoado seja ele te recompense 7 vezes mais. Muito obrigado por todas as doações, né? E vamos tomar uma sopinha, se tiver, né? Todos nós, e voltamos qualquer dia desse, né? Com mais um pouco de conhecimento para a gente, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Boa noite para todos, muito obrigado. Azar, Ilá, Emanuel Velikovski.